E aí, craques, Mr. Barça na área. Ontem o Barça venceu o Copenhague, na última rodada da fase de Liga da UEFA Champions League, e classificamos diretamente para as oitavas de final. Vou falar sobre o jogo de ontem e todas as equipes classificadas diretamente às oitavas e as que vão jogar os playoffs. Mas antes, convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. O Barcelona venceu o Copenhague por 4-1 no Camp Nou e se classificou em quinto lugar com 16 pontos. Lembrando que até a oitava posição classificam direto às oitavas e do 9º ao 24º disputam um jogo de playoffs. A escalação titular do Barça foi exatamente a prevista no vídeo pré-jogo, que é a que está aparecendo na tela, com Dani Olmo e Fermin jogando juntos e dando mais opções ofensivas. Porém, muitas vezes dificultando nas construções sem o Pedri. E apesar do domínio blaugrana inicial, quem abriu o placar foi o Copenhague logo no início, no 4º minuto de jogo, após uma má saída de bola do Barça, e levou o primeiro gol do jogo. O modelo do jogo do Barça tem seus riscos, e um mínimo erro pode custar caro. Por isso os jogadores devem estar concentrados desde o primeiro instante, e o Koundé errou no lance. Mas, como disse anteriormente, o Barça manteve o domínio após isso, e tivemos chances de empatar a partida, especificamente com o Lewandowski no minuto 9, mas o goleiro adversário fez boa intervenção. Mas o Lewa não costuma perdoar esse tipo de lance. O jogo permaneceu assim por um tempo e parecia que o Barça iria empatar a qualquer momento. Mas chegou um momento em que o ritmo abaixou e o Barça ficou algum tempo sem finalizar, tendo dificuldades em romper a defesa adversária e uma certa falta de criatividade dos atacantes. E assim, o protagonista dos primeiros 45 minutos foi o Kotarski, goleiro do Copenhague, que fez boas intervenções. E o primeiro tempo terminava com um placar lamentável para o Barça, que nesse momento nos posicionávamos em 13º e deveríamos jogar os playoffs. Mas no segundo tempo as coisas mudaram. O Flick colocou o Marc Bernal logo de cara e tirou o Eric Garcia, que estava muito bem no jogo. Uma mudança que deve ter sido por caráter físico, porém o Marc Bernal entrou muito bem e deu bom ritmo às transições. Além disso, os jogadores arriscaram mais, foram incisivos e logo no início já criávamos boas chances. E no minuto 47, após boa transição coletiva, jogaram com o Lamine Yamal, que fez boa jogada individual no corredor direito, levou para o fundo e serviu o Lewandowski, que estava bem posicionado, e fez o típico gol de 9, apenas empurrando a bola para o fundo das redes. Com o empate no placar, o Barça manteve a sua postura e continuou em campo adversário trocando passes fluidamente. No minuto 59, novamente o Lamine Yamal foi acionado, que estava muito bem na partida, aliás, para mim foi o melhor jogador da partida, fez o seu recorte tradicional para a perna esquerda e soltou uma boa finalização e contou com a fortuna de um desvio no meio do caminho, o que fez que encobrisse o goleiro. E dessa forma o Barça se adiantava no placar no 2-1. Impressionante a diferença de efetividade do Barça do primeiro tempo ao segundo. E apesar do domínio no primeiro tempo, o segundo foi uma atuação espetacular. E muito disso graças ao Lamine, que demonstra mais uma vez que é um dos jogadores mais decisivos do mundo. A dinâmica continuou, e já se via que era provável uma goleada. No minuto 55, o Lamine Yamal fez um cruzamento espetacular para o Lewandowski, que dominou no peito e no momento da finalização foi tocado por um zagueiro, evitando a finalização do polonês. E o árbitro marcou a penalidade para o Barça. É verdade que foi um contato mínimo, mas existiu. E entendendo que foi no movimento do Lewa para a finalização, acho que foi bem marcado. E quem foi para a cobrança foi o Rafinha, que finalizou forte no canto e anotou o 3-1. O interessante é que o Lewa supostamente é o batedor oficial de pênaltis, mas errou ultimamente as suas cobranças. E ficou a dúvida se deixaram o Rafinha bater, pois ainda não tinha anotado na Champions, ou se o Hansi Flick mudou de batedor oficial. Após isso, o Flick fez algumas alterações, ingressou o Ronald Araújo pelo Gerard Martin, o Rashford entrou pelo Olmo, o Casadó entrou pelo Fermin Lopes e o Ferran Torres pelo Lewandowski, sendo que o Ferran retornou de sua lesão
e teve seus primeiros minutos para ganhar ritmo. O Barça passou a controlar ainda mais o jogo com a posse de bola, e no minuto 84, o Barça teve uma falta próxima à área. E o Marcus Rashford foi o responsável pela cobrança. Ele cobrou muito bem, anotando o quarto gol para o Barça. Um golaço. Fechando o placar de 4-1. Um segundo tempo espetacular, e assim o Barcelona se posicionou na quinta posição, e está nas oitavas de final da Champions de forma direta. E para melhorar a situação, o Real Madrid perdeu seu jogo contra o Benfica por 4-2 e caiu para a nona posição e deverá disputar os playoffs. A classificação ficou com o Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City nas primeiras 8 posições, e são as equipes que se classificam diretamente às oitavas de final. Já o Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Clube Brugge, Galatasaray, Mônaco, Qarabag, Bodo Glimt e Benfica disputarão os playoffs e deverão jogar uma partida a mais de mata-mata para garantir a sua presença nas oitavas de final. O Real Madrid deverá enfrentar o Benfica, o mesmo rival que venceu o Madrid por 4-2 no dia de ontem, e não será uma partida fácil. No mais é isso, craques. O que acharam da partida do Barça? Deixem nos comentários a sua opinião. Se curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos culés. Isso fortalece demais o meu trabalho. Agradeço o apoio de sempre, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!